Olá, queridos! Olá, queridas! Hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre compreender e aceitar. Para que eu possa refletir, eu gostaria de contar uma história para vocês. É uma história, ok? Existia uma mulher, ela tinha 2 filhos, um de 3 e um de 4 anos. Era o amor da vida dela. E, infelizmente, as 2 crianças contraíram meningite e foram vitimados pela meningite, morreram. É doloroso demais. Eu não posso nem imaginar a dor de uma mãe ou de um pai. Eu tenho 5 filhos, graças a Deus, todos bem, todos com saúde. E imagino que cada um de vocês tenha filhos, tenha pessoas que amam. É doloroso perder, né? Principalmente perder um filho assim, em idade muito pequenininha. E essa mulher, ela ficou assim muito triste. E ela se vestiu de preto e todos os dias sentava na calçada da sua casa e ficava ali matutando, pensando, imaginando, sofrendo a perda desses filhos. E assim se passaram alguns anos, uns 5 anos. Um belo dia ela estava sentada ali, ela adormeceu. Ela teve o seguinte sonho: sonhou que os filhos estavam vivos, já eram adultos, tinham 18, 19 anos. E ela os via andando pela calçada. E de repente, eles estavam armados e correndo, saíram correndo, e policiais atrás dele trocando tiros e os mataram. E ela acorda assustada, e é naquele momento ela compreende que a dor dela de perder os filhos pequenos foi menor do que perder os filhos já adultos e se decepcionar e ver que eles se transformariam em bandidos e seriam assassinados pela polícia. Obviamente que perder um filho, seja em que idade, é ruim. Mas, no caso dessa história, a dor dela foi menor porque ela perdeu ainda criança na inocência. Imagina a dor de uma mãe, de um pai, de perder um filho sabendo que fez tudo o que estava a seu alcance e esse filho envereda por caminhos tortuosos e vira um bandido. E depois ele é assassinado pela polícia. A dor maior ainda. Você perde o filho 2 vezes. Perde ele para a violência urbana, que infelizmente graça a esse nosso país, e perde ele porque você não consegue mostrar para ele e transferir para ele aquilo tudo que você gostaria, e ele se transforma num bandido. Então, queridos e queridas, às vezes na nossa vida, óbvio que o que eu contei para vocês é uma história, e é uma história bem limite, espero que isso jamais aconteça com nenhum de nós. Mas veja bem, às vezes nós temos que aceitar e compreender tudo que nos acontece. Existem situações que nos ocorrem que no primeiro momento, como é difícil entender, porque nós não queremos aceitar os fatos como eles se apresentam para nós. Mas não tem como mudar. Eles já aconteceram. Só nos resta aceitar e tentar compreender. Pode demorar menos tempo ou pode demorar mais tempo, mas nós temos que buscar aceitar e compreender, porque o fato já aconteceu. Porque quanto mais nós ficarmos brigando com a realidade, mais nós vamos sofrer e fazer sofrer outras pessoas. Nós precisamos compreender tudo que nos acontece, porque nada acontece de graça. Às vezes, por nossa incompreensão, nós vamos permitindo que as coisas vão desandando, vão caminhando por caminhos tortuosos. Como na história, todos nós temos filhos. E às vezes nós vemos nossos filhos cometendo erros e nós vamos desculpando esses erros. Só que vai chegar um momento em que eles se tornam adultos e nós não vamos ter mais controle sobre eles. Então é melhor corrigir ainda a criança para que eles não possam se tornar pessoas de quem nós não vamos nos orgulhar mais tarde. Filhos são como árvores. Quando você planta a árvore, ela ainda é pequena, você consegue ir endireitando a sua direção para que ela possa crescer reta. Se nós não corrigirmos, ela cresce torta e depois não tem mais solução. Como é que eu vou modificar uma árvore depois que as raízes já estão entranhadas na terra? Assim é a criação dos filhos.
nós precisamos, enquanto nós temos controle sobre eles, corrigi-los a tempo, para que mais tarde não tenhamos que nos arrepender, não tenhamos que entender que nós colaboramos para o erro que talvez esse filho ou essa filha estejam cometendo. Nós temos que compreender que a nossa responsabilidade como pais é muito grande. Não à toa, nós fomos abençoados com filhos, porque é de nossa responsabilidade. Aliás, qualquer coisa que nos acontece, que acontece na nossa vida, é de nossa responsabilidade. Uma vez que nós participamos, uma vez que nós ficamos sabendo, já passa a ser de nossa responsabilidade. Então, queridos e queridas, façamos tudo que estiver ao nosso alcance, cuidemos das nossas responsabilidades. Se tivermos filhos, cuidemos da educação deles. Se tivermos que nos aborrecer, que assim seja, porque o importante é mais tarde eles se tornarem pessoas boas, pessoas honestas, pessoas que vão transmitir tudo aquilo que receberam de nós. Se nós quisermos ter bons filhos, ter filhos com que nós vamos nos orgulhar, nós precisamos ser pais cuidadosos e zelosos. E se tivermos que nos aborrecer, se tivermos que repetir quantas vezes forem necessárias para eles aquilo que nós consideramos correto, que assim o façamos. Nós temos que ser amigos dos nossos filhos, mas a amizade que nós temos com os nossos filhos tem que ter um limite, porque a nossa responsabilidade é maior. Nós somos os mais velhos, nós somos aqueles que irão endireitar os caminhos que eles vão seguir, igual nós fazemos com a árvore. Que depois que entortar, o que é que nós vamos poder fazer? Muito pouco. Então, queridos e queridas, enquanto é tempo, aceitemos e compreendamos as nossas responsabilidades, para depois não termos do que nos arrepender. Que hoje e sempre tenhamos um dia de paz.